Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Se você acha que só a nossa vida nos Estados Unidos foi difícil, imagina quando nós estávamos indo morar lá. Quando meu pai foi transferido, não foi só a gente, mas sim um grupo de pessoas da Marinha com suas famílias, onde quase ninguém sabia falar inglês, só o pessoal que trabalhava mesmo. E nem era um inglês tão bom assim. Teve um cara lá que foi pedir onion rings e veio orange juice. Eu até hoje fico pensando em como que diabos ele falou isso e o garçom entendeu suco de laranja, porque, meu Deus! Onion rings, onion rings. Onion 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 rings, onion rings. E quando nós paramos para almoçar no aeroporto, nós vimos um restaurante de comida chinesa, que é esse daqui. Eu e minha família amamos comida asiática, então todos nós resolvemos comer ali. Nós pedimos os nossos pratos e nos sentamos. E quando a gente botou a primeira garfada na boca, gente, aquilo era só pimenta. Comida asiática normalmente tem pimenta, mas aquilo era muito apimentado. Eu, minha mãe e minha irmã não conseguimos acabar os nossos pratos, e como meu pai estava com fome, ele resolveu comer o resto. Que erro que foi aquele. A cara do meu pai começou a ficar vermelha e ele começou a suar que nem um louco. E o meu pai é careca, né? Então o topo da cabeça dele estava cheio de gotículas de suor que se juntavam com o suor da testa dele e parecia uma cachoeira no meio da praça de alimentação. Só que como tudo que é desgraça que acontece com a gente depois vira piada, então a gente começou a rir horrores, porque nós inventamos uma nova logo para esse restaurante. Panda Express. Express pra onde? Pro inferno! Assim que a gente chegou no aeroporto de Washington, nós tínhamos que alugar um carro com GPS para conseguirmos chegar em um específico hotel em Maryland. A minha família e alguns outros conseguiram chegar no hotel depois de quase 3 horas, entrando em ruas erradas, perdendo retornos e basicamente acontecendo uma terceira guerra mundial dentro do nosso carro. Mas chegamos vivos. Alguns dias depois, nós começamos a procurar casas e te dizer, pra mim, todas as que a gente foi, era tudo basicamente assombrado com 50 demônios dentro. Os Estados Unidos é um dos países mais assombrados do mundo. E aquelas casas têm tudo cara de inocente até você começar a morar lá. Teve uma casa que a gente entrou pra ver com a imobiliária e os donos esqueceram de desarmar o alarme. E aquela jossa tocou e a polícia chegou lá na casa. Vendo aquele bando de brasileiros desesperado e uma corretora completamente confusa, tudo que eu consegui pensar foi: não estamos nem 5 dias nesse país e já vamos ser deportados. Tinha uma casa lá que a gente viu, enorme e toda feita de madeira, porém um pouco macabra, porque ela era escura e no meio do mato e tinha uma janela que pegava quase toda a parede que dava pro lago, e eu duvido que eu ia passar por aquele corredor de noite para fazer xixi. Aí chegamos na nossa casinha, que já pensei logo que era assombrada, porque quando a gente foi ver o deck, as árvores estavam pretas de corvo. E assim que abrimos a porta, gente, parecia cena de filme de terror. Os corvos voaram todos ao mesmo tempo do chão e das árvores. Criou aquela nuvem preta e um barulho ensurdecedor deles gritando. Mas foi tudo muito rápido, isso não durou nem 10 segundos. Mas quando acabou, todos nós ficamos nos olhando assustados e a corretora achando que já tinha perdido a venda. Nós vamos ficar com a casa. Tá bem. No fim, ela não era assombrada, mas que tinha alguma coisa no luxo da sala tinha, porque vira e mexe o nosso cachorro ficava latindo pra ele todo arrepiado. Tinha uma janela enorme que dava pra rua e de noite dava um medo do caceta. Quando tinha tempestade, a casa balançava e eu tinha um porão que eu não descia sozinha nem a pau.
Mas pelo menos não tinha nenhum demônio morando com a gente. Eu acho. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, não... Vem aí a maior e verdadeira liquidação do Brasil. A liquidação fantástica do Magalu. Com preço... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Durante os 3 anos que a gente morou lá nos Estados Unidos, a gente viajou bastante. Nós fomos para quase todos os estados daquele país e foi uma baita de uma experiência. Mas ao mesmo tempo, um grande convite para coisas ruins e engraçadas acontecerem com a gente. Começando com os hotéis que a gente ficava, né? O meu pai é péssimo em achar um hotel bom pra gente ficar. Não precisa ser 5 estrelas, mas deveria ser um pouco confortável. Mas a gente já ficou em um hotel que de longe foi o pior da lista do meu pai. E a gente parabeniza ele até hoje por isso. Esse hotel ficava em um lugar muito estranho e ele estava cheio de gente muito estranha. E tudo só piorou assim que abrimos a porta do nosso quarto. O lugar fedia a mofo e de longe dava pra ver que não era o mais higiênico também. Tinha uma mancha de sabe Deus lá o que no chuveiro. E a gente teve que tomar banho em cima de uma toalha para não pisar naquilo. O espelho era todo sujo e os travesseiros eram, na verdade, várias fronhas dentro de uma outra fronha. E a cereja em cima do bolo, quando nós estávamos dormindo, já era lá umas 11 da noite, nós começamos a escutar um barulho e o barulho só foi aumentando mais e mais, até que o chão começou a tremer. E um trem de carga passou do lado da nossa janela. Trem! Nessa você se superou. Durante o verão, nós decidimos passar uns dias em Ocean City, porque aquele lugar era a coisa mais perto de uma praia daqui do Rio, e as praias daquele país são muito estranhas. E eu estava sentada na areia quando eu vi uma velhinha tentando entrar na água. Só que as ondas estavam muito fortes e ela estava com dificuldade. Aí eu fui até ela e ofereci ajuda. Aí eu falei com ela que estava um pouco perigoso para ela entrar, mas ela insistiu. E eu me ofereci de novo para ajudar. Lá fui eu ajudar a velha a nadar. Do nada, as ondas começaram a ficar mais fortes e a gente começou a levar caixote. Senhora, não é melhor a gente sair? Tá ficando um pouco perigoso. Não, eu quero continuar. Tá, mas a gente vai ter que desviar das ondas, tá bem? Ok. Tá. Faz o que eu mandar. E a gente ficava pulando as ondas e abaixando quando vinha uma muito grande. E toda vez que a gente abaixava, eu tinha que usar toda a minha força para trazer ela de volta à superfície. Eu achei que nós duas íamos nos afogar naquele dia. Até que eu consegui convencer ela a sair da água e ela aceitou, graças a Deus. Quando nós saímos, o marido dela estava esperando ela na areia. Eu entreguei ela para ele e ele agradeceu por ter tomado conta dela. Depois disso, eu não entrei mais na água de tão exausta que eu tava de ficar carregando ela. Mas uma das viagens mais tenebrosas que a gente teve foi em São Francisco. Eram umas 9 da noite e eu e minha família estávamos voltando de jantar para ir pro hotel. Minha irmã e minha mãe estavam rindo e conversando, enquanto eu e o meu pai sentimos que algo não estava certo. Quando a gente olhou para trás, tinha um cara de casaco preto perseguindo a gente. E eu e meu pai... Percebemos e fomos tomar conta da situação. Nós começamos a entrar em outras ruas para despistar ele, mas ele continuava na nossa cola. Aí o meu pai falou para eu pegar minha mãe e minha irmã e entrarmos em uma farmácia que tinha logo ali na frente, e assim eu fiz. Do mesmo jeito que a gente entrou, o cara entrou atrás. Eu levei a minha irmã e a minha mãe pro fundo da loja e o meu pai parou em uma ala para ver um barbeador. Assim que o cara entrou na ala do barbeador, meu pai ficou encarando ele de uma forma ameaçadora e ele meteu o pé. Nós não sabíamos se ele estava com alguma arma ou algo do tipo, mas fomos muito sortudos de nada ter acontecido com a gente. E outro perrengue que na verdade fui eu que passei foi um dia de neve lá na nossa casa. Levanta o pé do chão, levanta o pé. Quando nevava e a gente descia pro nosso quintal,
tinha um morrinho que a gente tinha que atravessar pra chegar lá. E aí, quando eu estava voltando, eu tive que subir esse morrinho. Só que tinha tanta neve que eu não conseguia subir e ficava escorregando. O meu pai ficava tentando me ajudar a subir, mas eu sempre caía e eu basicamente fiquei presa naquele lugar. Esse morrinho ficava entre a minha casa e a casa do nosso vizinho australiano. E ele ficou na varanda rindo de mim, enquanto eu falhava miseravelmente de voltar pra minha casa. E depois de muitas tentativas, eu consegui subir e o vizinho ainda estava lá assistindo o show. E vocês sabem que os aeroportos dos Estados Unidos não é um dos lugares mais confortáveis de se estar. Você acha que todos estão vendo cada passo seu e que a sua privacidade é zero, principalmente se você for de fora do país. Então você só chega lá, faz o que tem que fazer e entra no avião, sem gracinha. Mas é óbvio que no meio disso eu vou pagar um mico. Em 2016, a gente conseguiu juntar um dinheiro para passar umas 2 semanas lá nos Estados Unidos. A gente só ficou em Maryland mesmo, porque o nosso objetivo era de ver nossos amigos que nós não víamos há uns 3 anos já. Só que para passar pela imigração do Texas para irmos para Washington DC, nós tínhamos que passar por um guardinha que ia ver nossos passaportes, etc. E eu decidi ser a tradutora. Ele perguntou se a gente estava indo para alguma viagem ou algo do tipo, e eu disse que sim. Yes. Ele perguntou o que nós íamos fazer lá nos Estados Unidos e eu respondi. Nós moramos aqui nos Estados Unidos em 2012, então nós vamos sair daqui e pegar um avião para Washington para irmos para Maryland e ver seus amigos. Eu troquei our por your. Eu troquei our por your. Então, ao invés de eu falar que nós íamos ver os nossos amigos, eu disse que a gente ia ver os amigos dele. Ele me olhou surpreso, eu rapidamente me corrigi, achando que eu já ia ser detida por tirar sarro do cara da segurança, mas ele riu e acabou de carimbar os passaportes. E no fim, quando a gente tava indo embora, ele falou: manda um oi pros meus amigos. E eu roxa de vergonha. Eu também acidentalmente acabei roubando a coberta do avião quando a gente pousou. Ela ficou enroscada na minha mochila e eu não percebi. E eu já estava passando por aquele tubo quando eu senti algo passando pela minha perna. E quando eu vi que era a coberta do avião, eu peguei ela, olhei pra trás e fiz um... Só que tinha uma pessoa atrás de mim quando eu fiz isso. E ela tomou um susto. Eu acho que eu nunca tinha visto alguém arregalar tantos olhos quanto essa mulher. Eu pedi desculpas e saí correndo cheia de vergonha de volta pro avião. E entreguei de volta a coberta para a aeromoça pedindo 1000 desculpas. Ela deu uma risadinha e falou que tava tudo bem. Quando eu cheguei no fim do tubo, minha família tava me esperando, super irritada, porque eu fiz eles esperarem por eu acidentalmente ter malucado a coberta do avião. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder